Olá, alunos da Escola Bíblica Quadrangular, paz seja convosco. Hoje estamos na aula de número 17 da nossa apostila, nosso livro Estação Roxa, onde fala aí um panorama completo da Bíblia e já passamos da Bíblia em forma geral, já fomos por Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, tanto profetas menores, maiores. Vimos também o período intertestamentário, entramos no Novo Testamento, vimos aí sobre os evangelhos e o evangelho quadrangular, vimos sobre o livro de Atos, que é o livro histórico no Novo Testamento, e agora nós entramos nas epístolas. A aula passada, epístolas gerais, e agora falando sobre as epístolas paulinas. Antes de mais nada, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esta aula, para darmos seguimento. Glorioso Deus e eterno Pai, graças lhe damos, Senhor, nesta manhã, neste dia, a qual a pessoa está assistindo esta videoaula. Que o Senhor venha abençoar a este aluno e a esta aluna. Que eles possam crescer na graça e no conhecimento e assim, Senhor, ser obreiros aprovados, sabendo manejar a Tua palavra, sabendo, Senhor, ler, meditar na Tua palavra da forma correta, da forma certa que as Suas Escrituras realmente vai nos dizer. Por isso, meu Pai, peço para que cada um seja abençoado, tocado e as nossas mentes sejam abertas, para que possamos frutificar em toda boa obra, frutificar, meu Pai, na Tua casa e no Teu reino. Por isso, meu Deus, agora entregamos a direção deste trabalho nas Tuas santas e benditas mãos. Que o Senhor venha derramar da unção, da graça e do poder sobre nós e que possamos sair desta aula edificados e mais uma vez preparados. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém e amém, Jesus. Então, nós vamos falar aí sobre o Novo Testamento, epístolas paulinas. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, nós sabemos que é o autor dessas cartas que nós vamos falar. A gente sabe que as epístolas, elas servem de cunho doutrinário para a igreja. Ou seja, ela norteia como a igreja deve caminhar no evangelho. Então, Paulo, que é conhecido aí como o apóstolo dos gentios, ele encaminhou cartas com diversas admoestações, fortalecendo quanto à fé e de como deveriam se portar ante as heresias que assolavam a igreja naquela época, bem como acerca da formação de líderes que dariam prosseguimento à obra do Senhor. Essas cartas tão importantes, tanto para seus destinatários da época, como para nós, igreja hoje, por conterem um tratado de conselhos práticos, um compêndio teológico conhecido desde os tempos mais remotos como epístolas, que é cartas. Acabei de ler aqui um parágrafo da sua apostila na página 114. Então, Paulo, ele sempre, nas suas cartas, ele sempre gostou de aplicar a teoria nos primeiros capítulos e nos capítulos finais dedicar a prática daquele ensinamento. Então, nós vamos ver na maioria das cartas de Paulo, ele tratando de um compêndio teológico, de uma análise, de uma doutrina da palavra de Deus durante alguns capítulos, e nos capítulos finais ele sempre vai ser prático. E Paulo, se nós percebemos, ele cuidava de duas vertentes para a igreja, vertentes essas que são primordiais. Primeiro, combater as heresias, combater os falsos ensinamentos. E diga-se de passagem, o diabo, quando ele não consegue atacar a igreja por fora, com fatores externos, ele vai atacar com fatores internos. Ou seja, haverá falsos mestres, como ainda há falsos mestres e falsos profetas hoje em dia dentro de igrejas. Só que cabe a nós, como igreja viva, santa, imaculada, como uma igreja preparada, conhecedora das Escrituras, detectar esse cordeiro em pele de ovelha.
a detectar esse falso mestre, esse falso profeta no meio de nós. E a preocupação de Paulo foi excelente. Paulo vai tratar como combater essas heresias, como a igreja se portar na verdade de Cristo. E não fica só isso. Paulo vai tratar como levantar obreiros, como levantar líderes para as igrejas locais. Ou seja, Paulo se preocupava em vamos defender a verdade, mas também ao mesmo tempo vamos colocar mais trabalhadores nesta seara. Porque como o próprio Senhor Jesus disse, né, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. E Paulo norteou como deve ser uma pessoa que a conduta e como deve ser a pessoa que vai estar numa posição de liderança dentro da igreja. Então Paulo trabalha com duas vertentes em suas cartas. É claro que tem carta que Paulo não vai tratar sobre isso, vai tratar só sobre o primeiro tópico. Tem carta que Paulo vai tratar só o segundo tópico. E tem carta que Paulo vai tratar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, Paulo, a gente sabe que não está na apostila, se converteu no caminho para Damasco. Paulo, ele era perseguidor da igreja. Ele era um fariseu ferrenho, roxo, e ele perseguia os cristãos, né? Matando, levando encarcerado. Inclusive ele chegou a ver a morte de Estevão sendo apedrejado. Inclusive ele cuidou das roupas de Estevão enquanto Estevão estava sendo apedrejado. Então, Paulo era um perseguidor da igreja, mas no caminho para Damasco, o próprio Senhor Jesus teve um encontro com ele. E Paulo, caindo em si, percebeu a verdade do Evangelho e tudo aquilo que ele leu nas Escrituras apontava para um homem, apontava para Cristo. E assim, Deus falou que Paulo era útil para a sua obra e para a sua continuidade da obra. Vamos citar um exemplo. Os apóstolos de Jesus, eles focaram no povo de Israel, nos judeus. Mas Deus precisava levantar homens para que pudesse levar este evangelho também a nós, os gentios, que não somos da linhagem judaica. Então, Deus levanta Paulo e juntamente com Paulo levanta outro chamado Barnabé para que o evangelho fosse levado aos gentios. E foi através de Paulo que o evangelho alvoroçou o mundo daquela época, chegando até Roma, que era a capital do império. Então, além do apóstolo Paulo, as epístolas no Novo Testamento são um tratado teológico para a igreja, com conselhos práticos. Epístola aos Romanos, é a primeira epístola que nós vamos ver aí pela nossa apostila. Paulo escreve quando estava em Corinto, em sua terceira viagem missionária. Paulo fez 3 viagens missionárias. E na terceira viagem, ele escreve a epístola aos Romanos. E ele escreve a fim de dar solução a certos problemas em torno da questão legalista. Eles ainda achavam que aquele que se converte a Cristo tinha que estar debaixo totalmente da lei. E de que a salvação era debaixo da lei. Mas não. Como Romanos é uma epístola que aprofunda na doutrina da salvação, chamada de soteriologia, a doutrina da salvação. Se você quer conhecer os pormenores e detalhes da doutrina da salvação, leia a carta aos Romanos. É um tratado teológico completo. Do capítulo 1 ao 11, o apóstolo Paulo vai nos falar tudo sobre a salvação. Do capítulo 12 em diante, o apóstolo Paulo vai nos colocar os conselhos práticos da doutrina da salvação. Por isso que Romanos 12 vai nos falar aí sobre renovação da mente, já entrando num conselho prático após todos aqueles 11 capítulos que Paulo trata teologicamente. Então, a apostila nossa vai dizer dessa forma. Contudo, como pesava sobre os seus ombros a preocupação com todas as igrejas de Deus, o apóstolo não podia deixar de explanar atenciosamente o evangelho à igreja de Roma, na capital do Império Romano. Paulo escreve a carta a fim de dar solução a certos problemas em torno da questão legalista. Tá certo? Mostrando que somos livres, libertos em Cristo Jesus, libertos do pecado. E quem veio e cumpriu a lei de fato foi Cristo, porque o homem, em sua essência,
não tinha como cumprir, não cumpria a lei. Então, vamos para a próxima carta, que se chama Primeira Epístola aos Coríntios. Paulo escreve essa carta quando estava em Éfeso, por volta aí de 55, 56 depois de Cristo, e recebido o recado da família de Cloe, como está lá em 1 Coríntios 1:11. Tá? Paulo vai explicar sobre o porquê da carta em 1 Coríntios 1:11. Antes dessa epístola, já havia escrito para o povo de Gálatas, certo? Para a igreja de Gálatas. O que Coríntios foca? A conduta cristã na igreja, no lar e no mundo. É o tema abordado na epístola. Princípios morais, questões sobre o matrimônio, ordem do culto na igreja. Os coríntios, eles eram muito bagunçados. Vou citar exemplo, irmãos. Quando é do Espírito Santo? Quando é do Espírito Santo e Deus levanta um homem para falar em línguas e há interpretação para a igreja se cala. Enquanto este homem fala em línguas. Se o mesmo tiver a tradução, ele mesmo traduz as línguas que estão sendo faladas. Se não, Deus levantará outro com o dom da interpretação para que haja edificação da sua igreja. Agora, quando um começa a falar, outro começa a falar ali, aqui, aí já não é de cunho para a interpretação da igreja. Como nós pentecostais, nós cremos que aí já é edificação própria de cada um que está ali. Mas quando é para a igreja como um todo, a ordem, a decência. Tudo é de forma organizada, ou seja, um culto racional. E uma coisa eu vou dizer, ninguém entra em êxtase quando está cheio do Espírito Santo. Toda e qualquer ação que você toma, você tem consciência do que está fazendo. O Espírito Santo de Deus não toma a pessoa e a pessoa não sabe o que fez. Ela tem noção do que está fazendo. Porque se não tem, aí não é Espírito Santo. É um espírito maligno agindo sobre a vida da pessoa. Porque essa realmente é a verdade. O Espírito Santo, ele não vem para roubar as nossas faculdades mentais, mas vem para que nós possamos ser liderado por ele. Ser liderado é uma coisa diferente de ser possuído. Por exemplo, o demônio, realmente quando aposta de uma pessoa, ele toma controle ali de tudo. O Espírito Santo, por sua vez, não, ele é educado. Ele vai também conforme as suas tomadas de decisões. Então, o apóstolo Paulo vai falar sobre essas questões de ordem do culto na igreja, falou sobre o matrimônio, porque na primeira carta aos Coríntios havia problemas graves na igreja. Havia um homem, né, que era afilhado de sua madrasta e ele estava adulterando, ele estava fornicando, ele estava em imoralidade sexual com a sua madrasta. E a igreja não havia repreendido este homem. E Paulo vai de forma dura nessa carta repreender a igreja, que não está respeitando os princípios morais. Então, ele vai falar sobre a questão dos dons espirituais, algo que já estudamos de forma presencial, até inclusive, uma das primeiras aulas da nossa escola bíblica, liberdade cristã e sobre a ressurreição, que é um fator chave para o nosso evangelho. A segunda epístola aos Coríntios. Nesta carta, já Paulo explica a razão pela qual escreveu sua epístola severa, que é a 1 Coríntios, que não foi por razões de indignação, mas ele foi motivado pelo amor, tá certo? Então ele explica o porquê escreveu isso. E a sua carta teve resultado. Houve arrependimento por parte de muitos da igreja. E agora, quando Paulo escreve 2 Coríntios, ele escreve com o intuito de consolar esses membros arrependidos e auxiliar a igreja a acolhê-los novamente. Porque a igreja ela tem que disciplinar, mas depois da disciplina, ela também tem que vir com o amor, acolhendo a pessoa que se arrependeu. Então, Paulo vai auxiliar nisso. Então, era consolar os membros arrependidos, admoestar a maioria rebelde, que ainda estava nos seus pecados, ainda não estava andando na verdade, ensinar quanto à liberdade, por exemplo, assistência aos santos, a contribuição, tá?
e defender seu ministério contra os falsos mestres e também de reconciliar-se com a igreja local que estava, digamos que o termo, não sei se eu posso usar, estava dodói com Paulo, porque Paulo foi muito severo e deu cajadada e eles não gostaram da cajadada de Paulo. Mas Paulo mostrou que isso foi para amor. E só quem ama repreende, porque quer ver o crescimento da pessoa. Então, 2 Coríntios, esta epístola. Aí nós temos agora aos Gálatas, que foi a primeira, foi escrita antes de 1 Coríntios, 2 Coríntios. Tema: superioridade de Cristo. Justificação dos pecadores que confiam nesse Cristo, mediante a graça divina. Uns tópicos interessantes de salvação, de soteriologia na Epístola aos Gálatas, é que Paulo vai focar que a salvação não vem por obras, mas vem mediante a fé, pela graça de Deus. Ou seja, a salvação é algo imerecido. O homem por si só não merece a salvação, não consegue se salvar, mas somente Cristo, a graça de Deus, nos salva. E precisamos crer nesta graça, crer nesta obra, naquilo que foi feito na cruz do Calvário em nosso favor. E Paulo vai falar sobre a superioridade de Cristo, que Cristo é superior aos anjos, que Cristo é superior aos anjos, superior aos homens, superior à criação, que Cristo ele é maior que tudo. E justifica os pecadores que confiam nesse Cristo que é superior e que morreu na cruz do Calvário. E justificação, para que você entenda, é quando nós todos éramos destinados à ira de Deus. Nosso ponto final era a ira de Deus. Só que Cristo toma sobre si os nossos pecados e nos justifica perante Deus. Ou seja, nós nos tornamos justos por aquilo que Cristo fez. Então, a justiça e o padrão de Cristo cai sobre nós. E assim nós somos livres da condenação da ira de Deus. Então, há uma justificação, um perdão, né? Uma salvação aos pecadores que confiam nesse Cristo. Então, e tudo isso mediante a graça divina. Não, o homem não vai obter esse perdão, essa justificação por méritos próprios. Não, todo o trabalho é de Deus. E ele vai focar muito em Gálatas sobre a questão da lei versus fé. Porque muitos acabavam indo a erros doutrinários dos judaizantes. Olha o que a nossa apostila diz aqui. Quando a gente fala sobre a graça divina e a salvação, que se depara contrariamente à obediência à lei. Paulo ainda refuta os erros doutrinários dos judaizantes. Ressalta que a obediência à lei, misturada com a fé, é necessária à salvação. Tá? Ou seja, você só vai obedecer a lei de Deus, a sua palavra, porque você é salvo, você é regenerado, e pela fé, e por essa resposta à salvação e essa fé, você vai obedecer, mas não por temor, por medo, né? Aliás, tem que ter temor, mas não por medo e obrigação, mas por amor, por aquilo que Deus fez pela sua vida. Então, assim o crente é aperfeiçoado através da guarda da lei. Só que você precisa da fé. E ele ainda buscava restaurar os Gálatas que haviam caído da graça. Tá certo? Aqueles que haviam se afastado dessa doutrina, da graça de Deus. Não do legalismo da lei. A lei não salva. A lei aponta o pecado do homem e aponta a sua condenação. Mas veio Cristo, a graça, e nos trouxe realmente a redenção, a salvação, a justificação, nos livrando da ira de Deus. A Epístola aos Efésios é uma carta magma da igreja, um tratado teológico estupendo. É tratada a eterna vocação da igreja em seus desdobramentos eternos e temporais. Vai falar sobre essa questão da igreja, nos seus desdobramentos. Nos desdobramentos eternos, nós vamos ver a eleição eterna de Deus
segundo sua presciência. Presciência, para que você entenda, é que Deus já sabia. Ou seja, Deus já conhece toda a história do mundo. Deus conhece a sua história. Deus conhece a minha história. Então, a eleição eterna de Deus, segundo já a sua presciência. Ele já sabia que seríamos eleitos para a salvação. Então, isso é algo eterno. Uma eterna vocação da igreja. Certo? E temporais. Nós sabemos que nós somos salvos, nós vamos ter a vida eterna. Buscamos a salvação, estamos nesse caminho de santificação. Temporais. Igreja como corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça. Por isso a igreja deve andar em unidade, santidade e reto procedimento moral. Então a igreja, aqui na terra, ela tem que exercer o seu papel de unidade para crescimento, refletindo a glória de Cristo no mundo, como corpo. E, olha aqui, a apostila mesmo diz isso, no desdobramento temporal, a glória de Cristo no mundo através da igreja. A igreja tem que ser sal e luz do mundo. Tá certo? Então em Efésios vai tratar sobre isso, sobre essa questão, essa carta magna da igreja, falando sobre essa eterna vocação, da nossa eleição. A carta aos Efésios vai falar também que nós somos adotados, nós somos feitos filhos de Deus. A carta aos Efésios trata muito sobre isso em questão também de salvação. Nós somos feitos filhos de Deus. Então, eternamente, em eterno, nós somos eleitos para a salvação. Nós, pentecostais, nós da Igreja do Evangelho Quadrangular, cremos que a salvação é para todos e cabe ao homem essa tomada de decisão. Então, somos eleitos para a salvação. E temporais, nós somos o corpo de Cristo aqui na terra e refletindo a glória dele no mundo. Epístola aos Filipenses. Filipenses é uma epístola em que Paulo estava preso, uma de suas prisões. E essa epístola faz parte aí das cartas das prisões, da prisão, que a gente chama. Ele escreveu aos Filipenses para agradecer a igreja local, principalmente pelas suas contribuições, também por eles terem prestado grande ajuda ao próprio Paulo a sofrerem as aflições juntamente com ele. Corrigiu alguns erros na igreja, mas a apostila vai nos dizer que Paulo ainda tinha a igreja de Filipos entre as suas preferidas. Essa igreja havia entendido bem a visão missionária e contribuía regularmente com ofertas e apoio ao ministério paulino. Nesta carta há uma exaltação à alegria da vida e do serviço cristão manifesta em todas as circunstâncias. Então esta é a epístola aos Filipenses. Temos aos Colossenses. Nesta carta, o apóstolo Paulo vai defender a pessoa de Cristo, que estava sendo colocada em desvalorização pelas heresias correntes. Eles estavam pregando que Cristo não veio em forma humana, só na forma de Deus. Outros pregavam que Jesus só veio na forma humana, não tinha forma de Deus. Mas Paulo vai mostrar que Cristo era 100% homem e 100% Deus. Ele era os dois, indiscutivelmente, juntos ali. E essa carta ela vem para defender o evangelho das heresias, tá certo? Das heresias que havia se levantado naquele período. Primeira e segunda epístola aos Tessalonicenses, outra carta. Duas cartas, na verdade, né? Para o povo de Tessalônica. Primeira Tessalonicenses tinha como propósito de exortar os irmãos que deveriam aguardar a vinda do Senhor com temor e com um verdadeiro comportamento cristão. Eles não estavam agindo como se Cristo fosse voltar. Estavam nem aí, nem, sabe? Só que aí, Paulo vai lá e exorta. Aí esse povo, Paulo exortou, Jesus está voltando, mas é agora. Aí muitos deixaram de trabalhar, aí muitos deixaram de fazer as coisas. Ficaram só assim, ó, vamos esperar Jesus voltar. Aí Paulo
precisa escrever a segunda carta. A segunda carta aos Tessalonicenses, os crentes tessalônicos caíram no fanatismo de considerar a vinda do Senhor imediata. Vai ser agora. Não era. Eles caíram num fanatismo religioso. Paulo corrige suas ideias escatológicas errôneas, porque eles também acreditavam que os mortos não iam ser salvos, não iam com Cristo no arrebatamento. Na vinda de Cristo, os mortos não iriam. Aí Paulo fala assim, então por que eu prego a ressurreição? Vocês estão me dizendo que os mortos não vão ter essa possibilidade? Os irmãos salvos em Cristo que morreram? Em vão é a minha pregação. Porque se prego a ressurreição, logo vai ser em vão. Porque se pregamos a ressurreição, significa que nossos corpos ressuscitarão na vinda de Cristo. Aqueles que estão mortos. Os vivos, se Jesus voltar daqui a alguns minutinhos agora, ou voltar daqui a alguns aninhos, nós vamos ser arrebatados. Recebemos um corpo glorificado. E Paulo também vai exortar essa igreja, vai falar, por que vocês deixaram de trabalhar? Por que deixaram de fazer as coisas? Continue, só que com temor e com santificação. Obedecendo a palavra de Deus, estando em obediência à palavra, permanecendo em Cristo, permanecendo na palavra. E quando Cristo voltar, claro, os acharão perfeitos, os acharão prontos como noiva, mas nem é por isso que você vai deixar de viver nessa terra, de modo social. Então, a segunda vinda de Cristo é iminente e é necessário todos estarem preparados para ela em santificação. É necessário a igreja se santificar. Então, temos aí também a primeira e segunda epístola a Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, jovem mesmo. Ele foi companheiro de Paulo em suas viagens, o seu mentor foi Paulo. E Timóteo foi elevado ao ministério. Falou, pastor Timóteo, vai pastorear igrejas. E a primeira epístola primeira carta ao Timóteo é uma instrução pastoral de Paulo para o seu cooperador. Ele vai dar instruções para Timóteo. Então, quem está galgando, querendo o pastorado, aqueles que estão querendo cuidar da igreja de Cristo, ou já cuida, leia as cartas de Timóteo. Principalmente aí os pastores jovens, né? É necessário. E Paulo vai escrever uma segunda carta para esse jovem pastor, ressaltando a lealdade ao Senhor e a verdade frente à apostasia. O que é apostasia? Você vai se perguntar para mim. Apostasia é todo aquele que nega totalmente ou parcialmente a verdade do Evangelho, a verdade da palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos teológicos verdadeiros. É negar, é afastar-se da sua fé. Isso é ser um apóstata. Ou seja, é aquele que decaiu da graça. Então, ele vai falar para Paulo resistir, ter essa lealdade ao Senhor e à verdade frente ao oposto que estava acontecendo na época, né? Frente à apostasia, à perseguição que viria e à morte. E, numa dessas cartas, Paulo vai ressaltar para Timóteo, fala, Timóteo, quando você for repreender alguém na igreja, se for mais velho que você, trate como se fosse seu pai, como se fosse sua mãe ao corrigir. Se for um jovem, mesma proximidade de você, trate como um irmão. E se for uma jovem, trate-a como uma irmã. Ou seja, trate como família. Corrija como família. Então, é uma das questões que Paulo vai ressaltar nas suas cartas a Timóteo. E, inclusive, nessas cartas, Paulo vai ressaltar qual é as características, as qualificações para a pessoa ser um pastor, para a pessoa ser um diácono dentro da igreja de Deus. Temos a epístola a Tito. Estamos terminando. Paulo escreve para o seu cooperador Tito. Cooperador, quando a gente vê cooperador aqui, são pastores, tá bom? Pastor, obreiro. O seu cooperador Tito, com o intuito de instruí-lo sobre como lidar com falsos mestres
e a respeito da conduta de várias classes cristãs. Porque para ser cristão não tem condição de classe cristã. É rico, é pobre, é de qualquer classe social, né? Mas existe a conduta dessas várias classes. E descreve também como deve ser a organização de uma verdadeira igreja. Você quer saber a organização de uma verdadeira igreja? Leia a carta de Tito, que é uma carta chamada também carta pastoral. Ela é ótima para os líderes da igreja. E também temos a epístola a Filemon. Nesta carta, Paulo intenta a reconciliação de Onésimo, que é um escravo que fugiu do seu senhor, que era Filemon. E Onésimo foi de grande valia para o ministério de Paulo, ajudou muito Paulo. E Paulo vai ali intermediar a reconciliação, o retorno de Onésimo para a casa de Filemon. E nisso, Paulo vai instruir que a nova condição em Cristo nos traz uma maneira diferente de encararmos a organização social. Uma vez que os dois agora são irmãos em Cristo. Paulo estava ressaltando que em Cristo eles são iguais, independentemente se um é senhor e o outro é escravo. Eles eram irmãos em Cristo. E o que deveria sobrepor sobre eles é o ensinamento de Cristo. Ou seja, Onésimo perdoar Filemon e Filemon estar lá para fielmente cumprir com os seus deveres para com o seu Senhor. Então essa é mais uma das cartas do apóstolo Paulo. Ao todo, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Foram 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo. 13 cartas. 13 cartas que é quase que 25% mais ou menos do Novo Testamento. Paulo é o maior escritor dentro do Novo Testamento. E por isso que isso vai nos mostrar o quanto Deus falou assim, para mim ele é útil para a obra. Por quê? Os apóstolos de Cristo, eles focavam nos judeus. Só que os apóstolos de Cristo não tinham tanto conhecimento bíblico, tanto conhecimento da Torá, quanto Paulo, que era um fariseu nato, estudioso das Escrituras, tinha. E Paulo, para vocês terem uma noção, Paulo era poliglota. Paulo sabia falar as diversas línguas daquela época. Ou seja, era uma pessoa perfeita para anunciar o evangelho para as nações, porque ele sabia desenrolar as diversas línguas e ele sabia também, como articular perante os povos, usar a sabedoria e mostrar através das Escrituras que elas apontavam para Cristo, o Messias, o Salvador do mundo. Então, por isso que Paulo foi tão importante para a expansão do Evangelho, foi tão importante para a obra do Senhor Jesus. Quero agradecer você que esteve conosco todo esse tempo, estudando as epístolas, as epístolas paulinas conosco, no grupo Dou Mais Detalhes. Sigo sempre à disposição de vocês. Podem comentar nos comentários o que vocês desejam, também eu respondo depois. E talvez tenhamos algumas mudanças aí, mas nós vamos falando com o decorrer do tempo, tá bom? Que Deus os abençoe. Vamos orar para agradecer ao Senhor por esta aula. Pai, rendemos-lhe graças nesta noite. Aliás, nesta noite, ou nesta manhã, ou nesta tarde. Não sabemos quando que essa pessoa estará assistindo. Mas rendemos-lhe graças neste momento, em unidade como igreja, aprendendo a Tua palavra. Que o Senhor venha ao nosso encontro, Pai. Ao nosso encontro neste momento, nos fortalecendo, nos vivificando, nos instruindo e capacitando para a Tua obra. E que possamos, Senhor, ter a nossa mente aberta para compreender a verdade da Tua palavra. E que essa verdade, meu Pai, ela venha libertar as vidas. Essa verdade venha de encontro para que andemos no verdadeiro caminho, que é Cristo. Por isso, Senhor, agora eu abençoo cada aluno, cada aluna, todos aqueles que estão assistindo esta aula, que eles sejam tocados pela Tua palavra. E que, Senhor, eles possam, permanecendo em Cristo, frutificar em toda boa obra. Por isso, Pai, oramos e já agradecemos por esta aula e por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus,
Amém e amém. Que Deus abençoe e até a próxima aula.